Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma sugestão de jogo aqui para vocês, que é o jogo da memória, que é um jogo bem tradicional, porém esse jogo é com o tema folclore, tá? Então, dentro desse jogo, eu separei duas habilidades que podem ser contempladas, que é a EF04G101, que é selecionar em seus lugares de vivência, em suas histórias familiares ou da comunidade, elementos de distintas culturas, indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas, etc. Quando eu falo dessa habilidade, você pode conversar com eles antes de desenvolver o jogo acerca do que eles sabem sobre o folclore. O que é folclore? O folclore, ele é o conjunto de tradições e culturas de um povo. E aí, quando você conversar isso com ele, você já vai perguntar: e aí, sua família já contou alguma história, alguma lenda para vocês? Porque as lendas fazem parte do nosso folclore, que é o folclore brasileiro. Você conhece alguma lenda? E aí você vai levantar esses conhecimentos prévios do seu estudante, do seu aluno. Né? Aí eles vão contar se eles conhecem, onde eles ouviram, quem contou, como que é a característica daquele personagem, qual é a história que ele vivencia, como que ele é pessoalmente, assim, emocionalmente, como que ele é, a característica dele nesse sentido de, por exemplo, o Saci, a característica física dele é que ele era negrinho, ele era negro, ele usava sempre um gorro vermelho, ele tinha uma perna só e etc. Aí você pode explorar isso. E o que ele fazia? Como que ele era? Como que era a personalidade do Saci? Ele era muito arteiro, arrumava várias confusões e assim por diante. Você vai realizar esse levantamento prévio. Eu sugiro que vocês realizem até leituras de alguns livros. Tem vários cards com pequenos trechos de cada personagem do nosso folclore brasileiro, tá? Então, essa habilidade contempla esse exercício com eles. Depois, na hora do jogo, a gente vai trabalhar a parte de leitura, né? Que é relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas e partes de palavras com sua representação de escrita. E também de imagens. No caso, vai ser na hora da aplicação do jogo, tá? Então, na verdade, o objetivo principal é que eles compreendam de fato o que é o folclore, se eles conhecem os personagens e lendas do nosso folclore brasileiro, e para vocês verificarem se de fato eles aprenderam, vocês partirão para o jogo no caso. Então, levantou o conhecimento prévio, fez a roda de leitura, a roda de conversa, fez a leitura de um livro, dos cards, aí fala: agora a gente vai ver se vocês aprenderam. E aí vocês vão jogar o jogo da memória. Ele vem com os personagens do jogo, só que ao invés deles encontrarem duas figuras iguais, eles vão encontrar o personagem e o nome do personagem, tá? Então, você pode colocar aí a sua turma em duplas, em trios, como você julgar necessário, tá? E aí, eles vão decidir. Outra dica também é você separar a sala em dois grupos. Por exemplo, se você for para sua sala regular, você pode separar em dois grupos a sua sala, e um grupo por vez vai fazer a jogada, vai retirar. Por exemplo, ele tirou o boto. Aí ele vai olhar e vai tentar achar o nome do boto. Aí ele virou outra carta. Será que aí tá escrito boto? Como que começa o nome do boto? Quantos sons tem? Boto. 2 sons. Qual que é o primeiro som? Bo. Será que aqui tá escrito boto? E aí, com as intervenções dos agrupamentos produtivos, eles vão verificarem se aqui tá escrito boto. Mas não é só assim esse jogo, só ganhar o parzinho de carta. Para ele ganhar o parzinho de carta, ele vai ter que falar um pouco sobre esse personagem. Quem era o Boto? Como ele era? E como que era a lenda dele? Qual é a lenda do Boto? Caso ele acerte, o grupo, ou o aluno no caso, o estudante, vai ganhar o parzinho de carta. Se eles não acertarem, eles vão passar a chance para o outro grupo, que terá que fazer a relação entre o personagem, contar como ele é,
E caso eles acertem, eles vão ficar com esse parzinho de cartas. Caso não, a carta volta pro monte, tá? É um jogo simples, mas vocês podem ver as possibilidades que vocês podem explorar com esse jogo e ao mesmo tempo contextualizar o nosso folclore que é tão rico, tá?